Olá, seja muito bem-vindo a mais uma das aulas do teu treinamento, né? Então, nessa aula aqui eu já vou propor uma atividade prática, assim, né? A gente vai, de certa forma, pegar os conhecimentos que a gente aprendeu até agora no curso e tentar produzir alguma coisa prática na aplicação, né? Então, eu separei aqui algumas informações. A minha proposta nesse exercício é que a gente crie um banquinho de dados, uma coisa simples para a gente cadastrar pessoas, podem ser amigos, podem ser clientes de uma empresa. Você pode, de certa forma, utilizar isso aqui como uma agenda de contatos também, alguma coisa nesse sentido. Então, nessa Plan 2 aqui, ó, eu coloquei congelar painéis, formatação personalizada, função Lean, que é uma função que a gente pode usar para a gente criar um identificador digital, a gente chama que é uma chave no banquinho de dados, né? Porque o Excel, né, no Excel não é uma aplicação nativa para, perdão, banco de dados como o Access. A gente usa essa funçãozinha aqui muitas vezes para fazer isso. Dá para fazer com outras também, mas essa aqui, nesse momento de treinamento, é a mais simples, que eu acredito que seja interessante que a gente trabalhe. Então, nesse banquinho de dados, eu vou pedir o nome da pessoa, o sobrenome dela, um telefone com o WhatsApp, né, de preferência o WhatsApp. A gente poderia pedir dois telefones, né, um celular, dois telefones de duas operadoras diferentes e um WhatsApp, né. Mas para não complicar, eu vou pedir só um telefone que tenha o WhatsApp, certo? Nesse banquinho de dados. Aí um e-mail. Não vou pedir um e-mail também, porque ainda se usa e muito provavelmente ainda vai ser usado por décadas aí os e-mails, né? O CPF, estou levando em consideração aqui que a gente não está trabalhando com pessoa jurídica, né? Se a gente fosse criar um banquinho de dados para uma empresa, seria interessante além de CPF pegar CNPJ também. Aí nesse caso aqui só o CPF está de bom tamanho. Daí a gente vai aqui no CPF e revisar aquela parada que eu expliquei relacionada à formatação personalizada, criar uma máscara para o CPF, né? Não sei se você se lembra. Aí vai ter um sexo, masculino, feminino ou outro, né? Hoje em dia a coisa tá moderna e tal. E eu vou colocar uma religião e eu já fiz uma pesquisa na internet aqui. Essa religião eu tô colocando aqui só para fins didáticos, né? Tô fazendo de conta que esse banquinho de dados que a gente vai construir, ele vai servir para a gente tomar algum tipo de decisão na empresa, né? A gente vai poder depois fazer uma análise dos dados, ver qual é a religião que os meus clientes são mais adeptos, se são mais católicos ou evangélicos, ou se são de outras religiões, etc. Se eu tenho mais clientes mulheres ou homens aqui no sexo, né? E o WhatsApp e o e-mail para entrar em contato com eles. O CPF seria interessante eu capturar para eu fazer uma análise de crédito dessa pessoa, para ver se a pessoa tem nome sujo na praça, alguma coisa nesse sentido. Então, isso aqui seria o básico do básico de um banquinho de dados, certo? Que dá para a gente produzir com Excel. Eu fiz uma pesquisa sobre. Existem milhões de religiões ao redor do mundo, né? Mas as que são mais, como é que eu posso dizer, as que existem maior número de adeptos são a católica, a evangélica, a espírita, não necessariamente nessa ordem, né? Isso aqui eu selecionei tudo aqui, ó, e eu fui lá em dados e eu pedi para classificar de A a Z aqui, ó. Selecionei todas, aí pedi uma classificação do A até Z. Aí ele me deu essa classificação aqui. Mas isso aqui no sitezinho que eu pesquisei estava na ordem certa lá. Se eu não me engano aqui tem mais adeptos é a católica, em segundo parece que vem a evangélica e a espírita. Aí, além dessas três eu coloquei a judaica, não possui, nem sei se está certo isso aqui, eu vou dar uma corrigida. Ou outra religião. E tem religiões afro brasileiras, como o bando, o candomblé e etc. Né, que eu coloquei aqui também. Então, nesse primeiro momento no treinamento, eu já ia usar de novo aquela ferramentazinha, aquele artifício, aquele recurso que tem no Excel, para a gente transpor, né? Pegar uma coisa que está aqui na horizontal e colar na vertical, para a gente criar esse banquinho de dados. Então, a primeira coisa, eu estou selecionando isso aqui, ó, certo? Todos esses campos que eu vou usar como campos no meu banco.
E aqui embaixo a contagem ele me mostra que tem 7, certo? 7. Antes de nome, eu vou querer uma identificação digital, que é uma chave que a gente chama, né? Um número que é único para aquele registro, certo? Geralmente a gente dá o nome de ID, né? ID, identificador digital. Então eu coloquei ele antes do nome aqui, ó. Se eu marcar todos aqui, o nome, o sobrenome, o fone, o WhatsApp, esse e-mail, CPF, sexo, essa religião, vão ter quantos campos aqui? Vão ter 8, certo? Então eu vou ter que criar uma tabela que tenha 8 campos para eu começar esse projeto, certo? Então, nesse aqui, ó, nessa planilha nova, que eu nem dei nome ainda, né? Estou chamando ela por enquanto de exemplo. Eu vou criar essa tabelinha. Daí eu eu quero utilizar o recurso de congelar painéis. Deixa eu dar um zoom pequenininho aqui. Quero usar o recurso de congelar painéis para criar um menu suspenso aqui, que ele nunca saia, né, na tabelinha. E a gente vai usar a formatação personalizada para quê mesmo? Para o CPF. Essa função eu vou ter que usar. Deixa eu só me lembrar aqui para me situar. Tranquilo. Então, no primeiro momento, deixa eu renomear aqui que ficou em caixa alta. Pronto, agora está correto. Eu vou criar primeiro a minha tabela, né? Aí essa tabela, como eu selecionei aqui, ó, esses elementos que vão ser os campos, ela vai ter 8 campos, 8 colunas nessa tabela, né? Então estava pensando em criar um cabeçalho aqui, congelar os painéis aqui e nessa primeira já. E eu vou fazer isso, eu vou deixar uma, duas, três, eu vou deixar 4 linhas para eu criar algum tipo de painel aqui. Acredito que nem precisa, não precisa dessa frescura não, deixa quieto. Eu vou criar direto já o banco de dados, fica mais didático. Tá com 8 campos ali, então eu tenho que selecionar 8 colunas aqui. Vou começar ele a partir aqui da primeira linha mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Solto. Não tem nada aqui, mas eu sei que tem 8 colunas selecionadas aqui, perfeito? Eu posso pegar essa alcezinha, puxar aqui para baixo. Aí tem 8 colunas, 2 linhas selecionadas, certo? Perfeito, até aí. E a coluna A, eu deixei ela em branco de propósito. Então eu dou um clique aqui em página inicial, eu vou pedir para formatar isso aqui como uma tabela. Antes de eu colocar os dados, que dá para fazer isso, tranquilo? Então estou dando um clique aqui, ó, formatar como tabela. E eu vou pedir uma tabela aqui que tenha zebrada, né? Que seja zebrada e tal. Além de zebrada, eu quero que ela divida um campo do outro. Então tem que ser uma como essa aqui, ela vai dividir um campo do outro. Essa aqui não divide, tá vendo? Essa aqui já divide. Vamos testar essa. Então ele pergunta, né? Criar a tabela, marcou lá, deixou com referência absoluta, com cifrão. Ele pergunta, minha tabela tem cabeçalhos? Tem. Eu vou colocar. Aqui vai ser o ID, a identificação digital. Aqui vai ser o nome, aqui o sobrenome. Aqui vai ser um WhatsApp, aqui um CPF, um sexo, uma religião. E ainda tem outra coisa que eu esqueci, né? Então tem cabeçalhos. Estou dando OK. Ele cria a minha tabela ali. E em cada um dos campos, ele coloca o nome coluna. Coluna 1, coluna 2, coluna 3 e assim sucessivamente, né? Já estou salvando meu projeto aqui. Vou salvar com F12, né? F12. Você memoriza esse atalho. Se você apertar a tecla F12 no Excel, você está pedindo para salvar como. É um atalho muito bom, certo? Evita que a gente fique dando cliquezinho ou dando Ctrl B, né? Então, aperta F12 ali, já resolve. Estou salvando aqui na área de trabalho. Vou habilitar essa pasta com um tipo de arquivo para macro. Devo ter falado isso aí na aula anterior. A segunda opção aqui em cima, né? Pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Eu vou usar macros nesse projeto, então vou salvar ele com o nome de macro. Então isso aqui, ó, eu vou chamar de agenda.
agenda, aliás, contatos, agenda de contatos, acho que seria isso, agenda de contatos. Se me vir outro, se eu encontrar um nome mais apropriado depois, eu mudo isso aqui. Mas por enquanto estou colocando aqui, ó, agenda de contatos para o projeto. Salvar, certo? Ele vai ficar disponível para você também. Então tranquilo. Salvei. O que é que eu vou fazer agora? Eu quero copiar esses campos aqui que estão na horizontal, perdão, na vertical. E eu quero colar aqui, ó, nessas colunas na horizontal, coisa que a gente viu aí em aulas passadas, certo? Como é que a gente faz isso? Usando aquele recursozinho lá de colar especial, né? Colar especial do Excel. Eu tinha colocado aqui, ele está aqui no canto, né? Colar especial. Primeira coisa que você tem que fazer é copiar. Um Ctrl C, copiei, né? Fica rachurado, já aparece aqui, ó, o colar. Então vem aqui para a minha outra guia. Clica aqui na primeira coluna, onde eu quero transpor essa parada, né? Tem aqui, ó, colar, aí tem aqui, ó, transpor. Quando eu transponho, já aparece tudo ali do jeito que eu desejo. Sobrenome, fone, WhatsApp, e-mail. O e-mail não foi branco, não sei porquê. Vou dar um clique aqui em transpor só para ter uma noção. Pronto, transpus, né? Vou selecionar tudo aqui, Ctrl T. Vou dar 2 cliques aqui entre uma coluna e outra. E esse G meio aqui, eu não sei porque ele ficou preto. Não entendi. Deixa eu dar um Ctrl Z uma vez, um Ctrl Z 2 vezes. E agora eu vou usar o comando, né? Que é um CTRL mais um Alt mais um V. Que é o comando para colar especial no Excel. Ctrl Alt V. Então aqui está copiado, né? Não está copiado mais. Tenho que dar um Ctrl C. Quando fica rachuradozinho assim é porque copiou. Vem aqui na guia, clico lá em coluna 1, seguro o Ctrl Alt e aperto V. Então ele abre aqui, ó, colar especial. Eu só quero colar os valores, né? E eu quero transpor, certo? Então estou dando um OK. Dessa vez veio do jeito que eu queria, não tive problema aqui com o e-mail. Então estou selecionando essas colunas aqui, ó. Estou dando 2 cliques em qualquer uma delas, entre elas, né? Entre duas colunas, depois de selecionar, teco-teco. Ele ajusta para mim ali, fica um negócio, a princípio fica um pouquinho bagunçado, mas a gente vai organizar isso. Beleza, deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. Deixa eu aumentar aqui o tamanho dessa ID. Então essa sobrenome aqui eu estou marcando ela, pegando aqui a ferramenta pincel de formatação e estou deixando as duas primeiras no mesmo tamanho. E baseado nela, eu vou colocar também aqui no e-mail, no CPF, no sexo e na religião. O fone, o WhatsApp ficou um pouquinho maior por conta do texto ser grande mesmo. Então deixa assim. Beleza, então daqui até aqui, ó, eu estou marcando tudo, certo? Estou marcando essa linha inteira e a linha que está embaixo também, selecionei. Estou centralizando isso aqui e estou alinhando ao meio. Perfeito? Cliquei fora, salva meu projeto. Sobrenome não coube aqui, ó, ficou pequeno. Então 2 cliques nele para aumentar. Deixa eu aumentar mais um pouquinho isso aqui. Novamente eu marco aqui, pego o balde de tinta, daí você vai organizando, né? Aqui, ó, da F até a G. Acho que deu para entender. Beleza. Quando eu rolo, a primeira linha lá de cima, ó, ela some. E eu não quero. Eu quero que ela fique fixa. Então eu posso congelar o painel, né? Aquilo que a gente viu lá em aulas passadas. Para congelar painel está em exibir, se eu não me engano, né? Tá aqui, ó, congelar painéis. Você dá um clique aqui, a segunda opção é congelar a linha superior. É exatamente o que eu quero, né? Ó, eu quero congelar essa primeira linha. Então eu vou lá em exibir, congelar painéis e escolho essa segunda opção aqui. Ele me congela a primeira linha. Ela não vai sair dali mais, certo? Que interessante para esse projeto que a gente está se propondo fazer. Aqui, ó, tem 1, 2, 3 colunas em branco. E aqui só tem uma. Então eu vou criar mais colunas aqui para deixar centralizado. Eu sou louco por simetria.
Então estou marcando aqui A, Ctrl+, certo? E agora tá mais ou menos do jeito que eu quero. Estou clicando em página inicial, clico em qualquer lugar, Ctrl B para salvar. E tranquilo, beleza. Isso aqui vai ser a minha base de dados, perfeito? Então já seria interessante que eu mudasse o nome dessa guia aqui para esse nome. Então clica com direito na guia, renomear, chama ela de base de dados, certo? Aí fica uma coisa organizada, né? Essa tabelinha aqui, ó, se eu marcar daqui até aqui, ó, aparece o nome aqui, tabela 4, tá vendo? Se eu marco a primeira linha, aparece a 1. Se eu marco a segunda linha, aparece a 2. Se eu marco do ID até o religião, aparece C1 lá em cima, tá vendo? Então quer dizer que isso aqui, ele não está reconhecendo isso aqui como uma tabela. Agora se eu marco aqui, ó, da C2 até a G2, ele reconhece isso como uma tabela aqui, ó, tabela 4, tá vendo? Então para o Excel, existe uma tabela formatada já com um nome para mim, que eu posso usar, chamada tabela 4, certo? E eu posso mudar o nome dessa tabela 4, né? Já ensinei isso, a gente pode vir aqui, ó, você pode dar um clique aqui em fórmulas, pode dar um clique aqui em gerenciador de nomes, que é um Ctrl F3. Quando a gente faz isso, todos os nomes que foram renomeados para um projeto vão aparecer aqui. Essa tabelinha está aqui com o nome de tabela 4, certo? Essa tabela está com o nome de tabela 4 lá. Só que eu não quero que ela tenha esse nome, né? Eu quero que ela tenha esse nome aqui, ó, base de dados. Então o que é que eu vou fazer? Eu dou um clique lá em gerenciador de nomes, seguro o Ctrl, aperto F3, né? Qualquer lugar da pasta de trabalho, você segura o Ctrl, aperta F3. Aí você abre o gerenciador de nomes. A tabela já está marcada, porque só tem ela nomeada nesse projeto. Então você pede para editar, né? Lá aparece aqui, ó, editar o nome. Tem um nome aqui, da tabela 4. Você vai dar esse nome para ela, base de dados. Digita base de dados. Beleza? Aí eu estou dando um clique em OK aqui. A sintaxe deste nome não está correta. É aquilo que a gente viu em aulas passadas, né? A gente não pode colocar espaço. Então, se a gente quiser usar um espaço, a gente vai ter que colocar um underline. É como na programação, né? Quando quem estuda programação está familiarizado com isso. Então, eu coloquei aqui, ó, base, underline, de, underline, dados. E agora vai dar certo. Dei um OK. Resolvido aqui, o nome da tabela mudou. O nome dela agora é base de dados. E se eu quiser, eu dou um clique aqui, ó, na minha caixa de nome, ó. Vai aparecer o nome base de dados aqui. Se eu der um clique nisso aqui, eu sou direcionado para a base de dados e a minha guia 2 aqui para a minha tabela, certo? Até aí tranquilo, cliquei fora, salvo o projeto e aos poucos vamos construindo esse projeto aqui. Até aqui tranquilo, vamos passar para a segunda fase agora.